No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. A bilionária, como sempre, fala com firmeza e deixa transparecer sua frieza. Para ela, os relacionamentos de Ana Clara não podem colocar em risco os planos. Mário Sérgio, constrangido, tenta argumentar, mas percebe que a palavra de Odete é lei, e qualquer passo em falso pode significar o fim de sua carreira na TCA. Ana Clara, sem imaginar essa conversa, continua com seu jeito espontâneo, distante das manipulações da poderosa. Enquanto isso, André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. O rapaz demonstra disciplina e talento, arrancando aplausos da arquibancada e lágrimas de orgulho de seus pais. A vitória não vem apenas pelo resultado esportivo, mas também pelo símbolo de superação. André prova que, com dedicação, é capaz de trilhar um caminho próprio, longe das sombras e cobranças que sempre pesaram sobre ele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em paralelo, Ivan recebe sua indenização e, finalmente, respira aliviado. Depois de tantas batalhas judiciais, ele vê diante de si a chance de recomeçar com dignidade. O dinheiro chega como reparação por anos de injustiça e abre portas para investimentos, novos projetos e, principalmente, para uma vida em que não precise mais se curvar diante de ninguém. Já Freitas, sempre de olho em oportunidades, pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. O assistente, acostumado às artimanhas e aos bastidores da corrupção, vislumbra no empreendimento uma forma de lavar sua fortuna ilícita. Eugênio, cauteloso, teme que o plano desmorone, mas também se deixa seduzir pela ideia de uma vida confortável, longe dos olhos da justiça. Enquanto essas tramas se desenrolam, Cecília e Laís observam Sarita e Luiz. As duas percebem nuances no comportamento da menina e na relação que ela tenta construir com o rapaz. O olhar atento das mulheres revela mais do que simples curiosidade. Há um pressentimento de que o futuro reserva descobertas intensas, capazes de mudar o rumo das histórias de todos os envolvidos. Mário Sérgio toma remédio sabotado por Odete e morre no lugar de Marco Aurélio. A lista de vítimas de Odete Reutemann vai ganhar um novo nome: Mário Sérgio. O jornalista, sempre em busca da verdade e da ascensão dentro da TCA, acabará se tornando alvo indireto de uma trama sombria da própria bilionária. O que deveria ser apenas mais uma jogada silenciosa de Odete para eliminar um desafeto, acabará em tragédia, levando o rapaz a uma morte inesperada e brutal. Tudo começará quando Marco Aurélio, pressionado pelas últimas derrotas e pelos rumores que correm pelos corredores da empresa, sentir-se mal durante uma reunião tensa. Para disfarçar, ele leva consigo um frasco de comprimidos que costuma usar em momentos de estresse. O que ele não sabe é que Odete já havia adulterado aquelas pílulas, colocando nelas um veneno que agiria de forma discreta, simulando um ataque cardíaco. Marco Aurélio, acostumado a manipular os outros, não faz ideia de que, dessa vez, é ele quem está na mira. A situação sai do controle quando, em um gesto quase banal, ele oferece um dos comprimidos a Mário Sérgio, que se queixava de dor de cabeça e de palpitações após uma manhã de trabalho exaustiva. O rapaz, sem imaginar o perigo, aceita de imediato. Instantes depois, a tragédia acontece. Dentro da própria sede da TCA, em frente a colegas incrédulos, Mário Sérgio começa a passar mal. Primeiro sente tontura, depois uma dor aguda no peito. Seus passos ficam trôpegos, a respiração ofegante, e antes que alguém entenda o que acontece, ele cai ao chão, debatendo-se em agonia. O pânico toma conta da sala. Secretárias gritam, executivos correm em busca de socorro. Paramédicos chegam às pressas, chamados por funcionários, mas já é tarde demais. O coração de Mário Sérgio não resiste, e ele morre diante de todos.
A notícia se espalha pelos corredores como fogo em palha seca. O choque é imediato. Ninguém entende como um jovem cheio de vida e saúde pode sucumbir tão de repente. Enquanto o corpo ainda é levado para o hospital, Marco Aurélio, pálido, percebe a gravidade da situação. Ele entende que aquele comprimido era para ele. A paranoia cresce. Será que Odete tentou de fato matá-lo? Ele olha em volta, tentando manter a postura, mas por dentro, o medo e a raiva tomam conta. Odete, por sua vez, finge espanto, com lágrimas frias escorrendo pelo rosto, mas por dentro, a sensação é outra, irritação. Seu plano não saiu como esperado. Em vez de se livrar de Marco Aurélio, eliminou um funcionário secundário, um peão, no tabuleiro que ela acredita controlar. Antes de morrer, Mário Sérgio estava perigosamente próximo de descobrir uma das maiores bombas da vida de Odete. Nas últimas semanas, o jornalista vinha investigando discretamente movimentações financeiras ligadas à bilionária. Ao analisar redes sociais, encontrou uma foto de Ana Clara ao lado de Maria de Fátima. O detalhe que chamou sua atenção não foi apenas a aproximação entre as duas, mas o fato de o cartão de crédito da jovem estar vinculado ao nome de Odete Reutemann. Desconfiado, ele começou a juntar peças. Por que Odete sustentaria Ana Clara? O que ela teria a esconder? Mário Sérgio, obstinado, anotava em seu caderno hipóteses cada vez mais ousadas, chegando a cogitar que a relação entre Odete e a garota estava ligada a um segredo antigo envolvendo Leonardo, o filho desaparecido da empresária. Em uma de suas últimas conversas, Mário Sérgio chegou a confidenciar a um colega: "Se minhas suspeitas estiverem certas, essa história vai virar o jogo contra Odete. Ela não vai sair impune." Mas o destino não lhe deu tempo. O comprimido adulterado interrompeu sua investigação antes que pudesse revelar ao mundo a ligação comprometedora. Como se não bastasse, antes mesmo da morte, Odete já havia mostrado a sua frieza ao dar um ultimato direto ao jornalista. Em um encontro na própria mansão, ela o advertiu com aquele tom cortante que ninguém ousava enfrentar: "Você não se aproximará de Ana Clara. Não ouse", disse ela, com a voz firme, o olhar de aço. "Mas, dona Odete, eu só..." tentou justificar-se Mário Sérgio. "Cala a boca", cortou a vilã. "Você acha que pode brincar de repórter na minha família? Não se esqueça, rapaz, eu controlo o seu destino." Ameaçado, Mário Sérgio recuou naquele momento. Mas, no íntimo, não desistiu. Continuou investigando, acreditando que, se tivesse provas, poderia enfrentar até mesmo Odete Reutemann. O episódio ainda ganha contornos mais tensos quando se revela que César, em meio ao tumulto, também quase ingeriu um dos comprimidos adulterados. A morte de Mário Sérgio abala profundamente o clima dentro da TCA. Funcionários comentam em voz baixa nos corredores, alguns acreditam em coincidência, outros em conspiração. O que todos têm em comum é o medo. Se um jornalista jovem, saudável, pôde cair morto de repente, quem seria o próximo? Leila, ao saber da tragédia, entra em choque. Marco Aurélio tenta consolá-la, mas também aproveita o momento para reforçar sua narrativa de vítima. "Eu podia estar morto no lugar dele", diz, fingindo emoção, mas por dentro remoendo a fúria contra Odete. Apesar de toda sua pose de controle, Odete sente que as coisas estão fugindo das mãos. A morte de Mário Sérgio pode parecer um golpe de sorte, já que eliminou alguém que estava em seu encalço, mas também pode levantar suspeitas perigosas. O jornalista já comentava suas investigações, e qualquer pista deixada para trás pode ser usada contra ela. A vilã começa a agir em duas frentes. De um lado, mantém sua imagem pública de matriarca poderosa, chorando em frente às câmeras pela perda do funcionário. De outro, articula para descobrir se Mário Sérgio deixou algum registro de suas descobertas. Odete convoca seus contatos, investiga o apartamento do rapaz e vasculha seus pertences em busca de anotações.
Cada página encontrada é examinada com frieza. Mas ela não sabe que uma cópia digital das informações pode ter ficado em mãos erradas. A morte de Mário Sérgio não encerra a tensão dentro da TCA. Pelo contrário, a intensifica. O clima vira uma verdadeira caça às bruxas. Rumores se espalham como pólvora. Há quem diga que o jornalista foi envenenado, outros acreditam em mal súbito. E há ainda quem aponte discretamente para Odete, mesmo que ninguém tenha coragem de falar em voz alta. César, abalado, não consegue tirar da cabeça o quanto esteve perto de também se tornar vítima. A cada vez que recorda o momento em que quase pegou o comprimido, um arrepio atravessa sua espinha. Ele passa a desconfiar ainda mais das intenções de Odete, embora ainda mantenha sua posição ao lado da vilã por interesse e conveniência. Marco Aurélio, por sua vez, decide que não pode mais se calar. Tomado pela raiva, ele confronta Odete em particular. Isso foi coisa sua, não foi? Era eu quem devia ter caído ali, e não o idiota do Mário Sérgio. Cospe transtornado. Odete, serena como uma esfinge, devolve. Cuidado com as palavras, Marco Aurélio. Não se esqueça que sua vida está nas minhas mãos. Essa troca deixa claro. Entre os dois, não há mais aliança. Apenas um jogo mortal de sobrevivência. Dias depois, surge um novo elemento que ameaça o império de Odete. Um caderno de anotações deixado por Mário Sérgio. Nele, constam registros de suas últimas investigações, incluindo a ligação financeira entre Odete e Ana Clara. O caderno some misteriosamente do apartamento do jornalista, mas boatos dizem que foi visto nas mãos de um estagiário da TCA, que teria encontrado o material antes da limpeza promovida por capangas da bilionária. Esse detalhe abre margem para novos conflitos. Quem tem o caderno? Até que ponto as descobertas de Mário Sérgio podem ser expostas? No velório de Mário Sérgio, o clima é de revolta. Colegas da redação choram, familiares exigem explicações e a sombra de Odete paira silenciosa sobre todos. Ivan vai se vingar de Maria de Fátima de uma maneira que nem mesmo a vilãzinha poderia imaginar. Desde os primeiros capítulos, Maria de Fátima coleciona inimigos e, entre eles, Ivan sempre foi um dos mais atingidos pelas artimanhas cruéis da moça. Ela o usou, manipulou, envolveu em golpes, mentiras e armadilhas que custaram não apenas dinheiro, mas também a confiança de pessoas que ele amava. E como em toda novela em que o destino se encarrega de virar o jogo, agora será a vez de Ivan dar o troco. Nos corredores da sua empresa, Ivan já não é mais o mesmo homem acuado de antes. Ele se consolidou como empresário, recuperou a imagem pública que Maria de Fátima tentou destruir e, mais do que isso, aprendeu a esperar o momento certo para agir. Observando à distância, Ivan sabia que Maria de Fátima havia se tornado uma figura digital. Seu império agora não era mais feito apenas de chantagens e mentiras pessoais, mas também da influência que exercia nas redes sociais, onde posava de modelo, socialite e empresária bem-sucedida. Era nesse ponto frágil, nesse castelo de ilusões, que ele decidiria atacar. Tudo começará quando Maria de Fátima receber um cartão postal luxuoso em seu apartamento. Nele, o convite para uma viagem exclusiva com tudo pago, supostamente em reconhecimento à sua influência nas redes sociais. A vilãzinha, vaidosa como sempre, acreditará piamente na oferta. O cartão trará a assinatura de uma agência fictícia de turismo de luxo, com detalhes minuciosos. Passagens de avião, hospedagem em um resort paradisíaco do Nordeste e até mesmo a promessa de uma recepção VIP à beira-mar. Maria de Fátima, claro, não desconfiará de nada. Animada com a chance de ostentar para seus seguidores, a vilãzinha fará malas em tempo recorde. O detalhe que passará despercebido por ela, mas que Ivan terá planejado com frieza, é que a passagem será de apenas uma pessoa, ou seja, Maria de Fátima viajará sozinha, sem amigos, sem aliados, sem ninguém para ampará-la. Apenas ela,
suas selfies e o destino que a aguardava. Enquanto isso, Ivan, do outro lado, arquitetará cada passo com precisão. Ele contratará 2 rapazes, especialistas em golpes digitais e infiltrações online, para darem o susto planejado na vilãzinha. Mas não se tratava apenas de roubo. A ideia era desmoralizá-la diante de todos, derrubando a máscara que Maria de Fátima insistia em manter para o mundo. Chegando ao Nordeste, Maria de Fátima se sentirá no auge. Ela gravará vídeos na praia, posará de biquíni caro, marcará marcas de roupas e fará stories intermináveis para ostentar a suposta parceria exclusiva. Seus seguidores iludidos comentarão com inveja e admiração, mas por trás do sorriso de câmera, a armadilha já estará preparada. Em uma tarde ensolarada, quando Maria de Fátima estiver caminhando sozinha pela praia, com o celular na mão e falando diretamente com seus seguidores, os 2 homens se aproximarão. No início, ela pensará que são fãs pedindo uma foto, mas rapidamente perceberá que não se trata de admiração. Eles a encurralarão, tomarão o celular de suas mãos e em poucos segundos acessarão suas redes sociais. Maria de Fátima gritará, protestará, tentará resistir, mas não terá chance. O choque maior virá quando os 2 postarem, ao vivo, um vídeo no perfil oficial da vilãzinha. Nas imagens, os rapazes, seguindo o plano de Ivan, revelarão todos os podres da influenciadora. Falarão do roubo da mala de dólares, que ela devolveu às pressas para Marco Aurélio, tentando incriminar Ivan injustamente. Relembrarão chantagens, mentiras, manipulações familiares. Cada detalhe será exposto de forma cruel, como se fosse uma confissão forçada, transmitida para todos os seguidores. Maria de Fátima, desesperada, tentará recuperar o celular, mas será tarde demais. Em questão de minutos, o vídeo viralizará, será replicado em perfis de fofoca e os comentários se transformarão em uma enxurrada de acusações. O império digital da vilãzinha começará a ruir diante de seus olhos. Enquanto isso, Ivan, de sua sala espaçosa na empresa, assistirá a tudo em silêncio, com um leve sorriso de satisfação. Não se tratava apenas de vingança, era justiça poética. Maria de Fátima finalmente provava do próprio veneno, exposta em rede nacional sem ter a quem recorrer. E não será apenas a vergonha pública que atormentará a vilãzinha. O maior golpe virá quando Raquel, sua mãe, assistir às revelações transmitidas ao vivo. A relação já fragilizada entre mãe e filha se transformará em um abismo quase impossível de atravessar. A partir desse episódio, as próximas cenas trarão um clima de pura tensão. Maria de Fátima, humilhada, tentará apagar os vídeos, mas descobrirá que já foram compartilhados em dezenas de perfis diferentes. Sua imagem de influenciadora perfeita estará arruinada. Ivan, por sua vez, manterá a postura fria. Para os amigos e sócios, dirá apenas que foi uma coincidência e que não tinha nada a ver com o ocorrido. Mas nos bastidores, todos perceberão que o empresário havia finalmente dado o troco na medida certa. E essa vingança, meticulosamente arquitetada, será apenas o início de uma guerra ainda maior entre Ivan e Maria de Fátima. Uma guerra de inteligência, poder e destruição emocional, na qual cada passo será calculado e cada deslize poderá significar a queda definitiva de um dos dois. A repercussão do vídeo será devastadora. Nas primeiras horas após a postagem forçada, Maria de Fátima perderá seguidores em massa. Perfis de fofoca transformarão o episódio em manchete, e programas de TV correrão para reprisar o vídeo em rede aberta, expondo a vilãzinha para além do universo digital. O que antes era vaidade e glamour se tornará chacota nacional. Na mansão de Marco Aurélio, a reação será imediata. O empresário, ao ver seu nome envolvido novamente na história da mala de dólares, ficará furioso. Ele chamará Maria de Fátima de amadora e incompetente, acusando-a de estragar o acordo silencioso que ambos haviam feito no passado. Para ele,
A volta desse escândalo significará risco para seus próprios negócios e, acima de tudo, para sua imagem. Enquanto isso, Raquel acompanhará tudo em choque. O rosto sério e as lágrimas contidas mostrarão que, mais uma vez, a filha havia ultrapassado todos os limites. Para a matriarca, não restará dúvida. Maria de Fátima transformara a própria vida em um espetáculo de fraudes, usando as redes como palco para enganar milhares. Ivan, em paralelo, não se limitará a assistir de longe. Ele fará questão de movimentar peças estratégicas. Discretamente, acionará contatos na imprensa, incentivando que o vídeo circule ainda mais. Nos bastidores, reforçará a narrativa de que sempre foi vítima de Maria de Fátima, insinuando que muitas das denúncias feitas contra ele nasceram das armações da vilãzinha. Maria de Fátima, acuada, tentará contra-atacar. Procurará advogados para retirar o vídeo do ar, ameaçará os administradores das páginas de fofoca, ligará para parceiros comerciais implorando que mantenham os contratos de publicidade. Mas tudo será em vão. Cada ligação terminará em portas fechadas. Cada tentativa de controle será engolida pela velocidade da internet e pela opinião pública, que já a terá condenado. A jovem, sozinha no quarto de hotel onde se hospedava, passará noites em claro. Os espelhos, antes aliados de sua vaidade, refletirão agora uma imagem que ela mal conseguirá encarar, a de uma mulher arruinada pela própria ambição. Os celulares tocarão sem parar, mas nenhum amigo verdadeiro aparecerá para oferecer apoio. Maria de Fátima será obrigada a voltar ao Rio em meio a vaias no aeroporto, perseguida por repórteres e por fãs indignados. A cada flash, a cada pergunta agressiva, ela se lembrará de Ivan, consciente de que aquela humilhação era a assinatura invisível de sua vingança. E Ivan, triunfante, dará um passo ainda mais ousado. Anunciará uma parceria internacional de sua empresa em uma coletiva de imprensa no mesmo dia em que a imagem de Maria de Fátima for manchete de escândalo. O contraste será gritante. Enquanto ele ascenderá como exemplo de empreendedor bem-sucedido, ela será retratada como fraude, mentira e oportunismo. O jogo virou. Agora, a vilãzinha que tantas vezes manipulou os outros finalmente sentirá o gosto amargo de ser manipulada. E a guerra entre Ivan e Maria de Fátima atingirá um novo patamar, em que não haverá mais espaço para perdão, apenas para a destruição completa de quem ousar desafiar. Marco Aurélio percebe a ironia, mas sorri amarelo, ciente de que qualquer confronto direto com a bilionária pode significar sua ruína. O ar na casa de Heleninha fica pesado como chumbo. A revelação sobre Leonardo, que jamais morreu, que a verdade foi coberta por uma teia de mentiras e interesses, cai sobre a artista como um vendaval. O chão some. O ateliê, antes refúgio de cores e telas, transforma-se numa prisão de silêncios. Heleninha, que até então carregava a culpa como se fosse sua sombra natural, abre a gaveta e busca uma folha em branco. A mão treme, a tinta escorre e em cada palavra há pedaços do desmoronamento. Na cena que antecede o caos, Ana Clara luta pela vida no casebre. Sangue, respiração ofegante, a voz fraca pedindo socorro. O tiro disparado por Odete Reutemann rasga o ar como um grito seco. Ana consegue, com o esforço de quem não aceita o destino, digitar no celular e apertar enviar. A localização, o nome que ela ainda chama no fim, Heleninha. A tela do aparelho apaga, o carro risca a rua. Heleninha corre como nunca correu, sem pensar em sapatos, sem pensar em nada além do nome da amiga. Quando chega, a porta se abre e a cena corta para um silêncio absoluto. Ana atirada no chão, olhos semicerrados, respiração irregular. E lá, entre sombras e um corpo amparado, uma figura que parecia morta nos antigos rumores. Leonardo. Ele respira, mas os olhos mostram outra vida. Meses de esconderijo, talvez uma ferida mal cicatrizada, muito medo.
O choque atropela Heleninha. A revelação não é só um dado. É uma traição que precisa ser digerida e convocada em voz alta. Corta para a mansão Reutemann. Heleninha entra, com Leonardo ao lado, como quem traz um troféu de inocência. A sala de visitas, com lustres e quadros caros, se enche de vozes tensas. Odete, com a classe gélida de sempre, e aquele sorriso que corta. Heleninha respira e começa a falar. A narrativa atropelada, as memórias do dia do acidente, as pistas que ninguém quis ver, o silêncio comprado com dinheiro e medo. Aos poucos, como num processo cirúrgico, ela vai descascando a mentira. Quem ouviu segredou que Leonardo morreu. Quem ouviu aceitou. Mas agora o fato escancara a farsa. A família estoura em confusão. Afonso, com a face marcada pela dor, é atingido por uma realização brutal. A mãe manipulou tudo. O filho olha para Odete e vê uma artífice de mentiras, em voz que treme. Um tremor que mistura raiva e alívio. Afonso declara algo que cala a mansão inteira. Não sou filho dessa mulher. Palavras firmes que soam como sentenças. O clima vira tempestade. Uns choram, outros negam. E Odete, claro, mascara tudo com ironia cortante. Heleninha volta para casa arrasada. Aquele dia terminou, mas o que se formou dentro dela foi uma câmara de eco que amplifica culpa e humilhação. As mãos buscam o álcool que antes atendia às breves calmarias e agora se converte em companheiro traiçoeiro. Entre um gole e outro, a artista escreve uma carta. Não é só uma carta, é um adeus em etapas, uma confissão que junta memórias e culpa, imagens de um acidente que agora revelou-se outro crime. A manipulação da verdade. Ela deixa a carta deslizar sob a porta da galeria, como quem deixa uma bomba relógio de emoções. Cada frase da missiva é uma lâmina, direta, sem rodeios. Celina, que vinha sentindo o ar mudar como quem antevê uma tempestade, encontra a carta e desarma o estopim do desespero. Ou tenta. Ela lê em voz baixa, olhos arregalados, e a premonição que sempre a perseguiu explode. A minha sobrinha corre sério risco. Celina não é só inventora de ressentimentos, é guardiã de pressentimentos, uma mulher prática que agora sente a urgência. Ela pressente que Heleninha não apenas está perdida, ela pode se perder definitivamente. O medo de Celina é vívido, não uma suposição leviana, mas uma certeza que a faz agir antes que o mundo confirme o pior. Os próximos capítulos cortam em cenas curtas e atordoantes. Celina telefonando para amigos médicos, pedindo psicólogos, ligando para a polícia, batendo nos portões da galeria. A cada ligação, o coração acelera mais. O ritmo editorial da trama alterna entre o pânico e a estratégia. Celina tenta montar um cerco protetor. Ela lembra de episódios passados, de sinais que Heleninha deu e que foram ignorados, de olhares perdidos frente ao espelho. Agora não haverá silêncio cúmplice. Enquanto isso, Odete sente o chão sumir sob os saltos de seus sapatos caros. A máscara começa a lascar. Em privado, ela liga para aliados e só ouve ecos. A verdade está na rua. O receio é maior que o orgulho. Se a farsa vem à tona, o império de segredos e manipulações que ela construiu pode desabar. Odete reage com a perversidade calma de sempre. Acena para a imprensa, chama advogados, tenta varrer sob o tapete. Mas a cidade já tem novo rumor. Leonardo vivo. E a imprensa, claro, fareja sangue. Na sequência, a narrativa volta a Heleninha. Flashes de memória do dia do acidente, o barulho, a freada, o grito que ficou preso, a sensação de mãos que empurravam, a cena cortada por vozes adultas que decidiram mentir. Heleninha toca na imagem de Leonardo em sua mente e a dúvida que a corrói desfaz-se em raiva. Por que me fizeram acreditar no meu próprio crime? A pintura lhe parece agora uma máscara sem sentido. Suas telas, cheias de corantes e paisagens, parecem queimadas por dentro. A família discute em tom alto. Cada um toma um lado.
O clima é de tribunal sem juiz. Mas Afonso, ferido, quer justiça. E não a justiça burocrática dos tribunais, quer a justiça moral. Expulsar Odete da narrativa. Ele corta relações, tranca portas e proíbe que segredos antigos sejam enterrados novamente. O grito de Afonso repercute como um golpe certeiro. Nada será como antes. Ana Clara é internada. Seu estado inspira compaixão e ódio. Compaixão por quem quase perdeu a vida. Ódio por quem a colocou nela. No corredor do hospital, Heleninha e Celina conversam em sussurros, mão na mão, olhos inchados. Celina tenta ser firme, mas a máscara dela também cai. A sobrinha é frágil demais, e a carta encontrada é apenas a pontinha de um iceberg. A carta, entretanto, vira elemento narrativo por si. Trechos são lidos em off, como se o leitor ou o telespectador escutasse a própria alma da protagonista. Se eu não aguentar, começa uma frase. Se o mundo for pequeno demais para a minha culpa, termina outra. São palavras que doem e que acendem o alarme para quem ainda pode intervir. Celina, cada vez mais desesperada, toma atitudes extremas. Invade o ateliê, rasga telas antigas que lembram o acidente, destrói provas que poderiam envergonhar Heleninha ainda mais, ou tenta. Ela chama a polícia para patrulhar a área e pede que um amigo de confiança vigie a sobrinha. Mas Heleninha, presa num nó entre orgulho e vergonha, retira-se para o fundo da casa. A carta fica como um bilhete míssil prestes a explodir. E há cenas de choque moral. Afonso enfrentando Odete em público, amigos que antes bajulavam a bilionária agora sussurrando seu desprezo. A cidade murmura. A sensação é de que o pior não é apenas a desmascaramento de Odete, é o desgaste final da confiança que segurava a Heleninha. Nos intervalos, o roteiro deixa pistas, cartas que somem, telefonemas interceptados, uma testemunha que se lembra de algo, uma conversa entre Odete e um advogado, a ação de silenciar vozes. Tudo que parecia enterrado volta a ferir. E como sempre em novelas bem feitas, a ambiguidade moral impera. Quem é vilão? Quem é vítima? E quantos foram cúmplices do silêncio? O capítulo fecha, sem finalizar, com Celina correndo para a galeria, chuva fina batendo nas janelas, a carta ainda sobre a mesa. Ela ouve passos no andar de cima. Um telefonema toca. É o médico do hospital ligando para dizer que Ana Clara abriu os olhos. A esperança bate por um segundo. Mas quando Celina prende a respiração e sobe as escadas, Heleninha não está no quarto. A janela está entreaberta. Não para peito há gotas de chuva e tinta diluída. A câmera chega perto. Uma folha de papel rasgada, um rastro de batom na mão de Heleninha e a sensação de que algo, ainda mais sombrio, está prestes a acontecer. Marco Aurélio e Leila vão se hospedar no luxuoso Copacabana Palace justamente na noite em que Odete Reutemann será assassinada. As sequências mostrarão a movimentação enigmática do casal, levantando dúvidas e alimentando novas pistas sobre quem realmente teria coragem de puxar o gatilho contra a bilionária. Na primeira cena, a câmera vai abrir em um grande plano do saguão iluminado do hotel. O relógio de parede marcará quase meia-noite, mas a movimentação ainda será intensa. Turistas elegantes se cruzando, garçons apressados, música discreta no piano da recepção. No meio desse cenário de luxo, Marco Aurélio e Leila surgirão lado a lado, imponentes. Ele, de terno impecável, ajustando os punhos da camisa como se estivesse se preparando para um duelo invisível. Ela, com vestido vermelho de seda, deixando claro que não pretendia passar despercebida. Ao chegarem ao balcão da recepção, o gerente do hotel os cumprimentará com deferência. Dr. Marco Aurélio, Dona Leila, sejam bem-vindos mais uma vez ao Copacabana Palace. O quarto presidencial está à disposição. O empresário abrirá um leve sorriso, mas sua expressão não esconderá a atenção de alguém que parece carregar um segredo. Leila, firme, fará questão de confirmar os detalhes da hospedagem. Queremos discrição absoluta esta noite. Nenhuma ligação, nenhuma visita inesperada.
O recepcionista assentirá, sem imaginar que aquela exigência simples poderia se transformar em uma pista valiosa nas investigações posteriores. Enquanto as malas são levadas, o casal decide jantar no restaurante do hotel. A câmera acompanhará os dois atravessando o salão, atraindo olhares de curiosidade e respeito. Marco Aurélio puxa a cadeira de Leila, que sorri satisfeita com a atenção. O garçom se aproxima e apresenta o cardápio. O chefe recomenda o Tournedos ao molho madeira, acompanhado de um Chateau Margaux safra especial. Leila, sempre decidida, fará questão de escolher por ambos. Traga exatamente isso, e rápido. Enquanto o garçom se afasta, Marco Aurélio encosta-se na cadeira, observa o ambiente e percebe uma figura familiar circulando entre as mesas. Maria de Fátima. O olhar dele endurece, mas não há contato. Nenhum gesto de reconhecimento, nenhuma palavra trocada. Apenas silêncio. O público entenderá que existe algo maior entre eles, mas que naquela noite cada detalhe precisa ser mantido sob controle. Leila percebe o desconforto do marido e dispara em tom baixo. Não é hora de se distrair. Estamos aqui porque precisamos. Odete não pode perceber nada. Marco Aurélio suspira, disfarça e ergue a taça de vinho. A essa altura, Leila, o que está feito, está feito. Agora é esperar para ver quem vai sobreviver ao jogo. As cenas seguintes reforçarão o mistério. A narrativa mostrará em cortes rápidos que, ao mesmo tempo em que Marco Aurélio e Leila aparentam normalidade, Odete estará em outro ponto do hotel, em seu apartamento luxuoso, cercada por telefonemas e papéis confidenciais. A montagem paralela criará um clima de tensão, como se os destinos estivessem prestes a colidir. Enquanto isso, no restaurante, Marco Aurélio deixa escapar frases ambíguas. Estranho pensar que, em um lugar como este, cercado de luxo, uma vida pode acabar em segundos. Leila o encara, tentando decifrar se aquilo é apenas filosofia ou confissão velada. Ela aperta a mão dele por baixo da mesa, como quem quer lembrá-lo de que cada palavra pode ser uma armadilha. O público, atento, perceberá que essa hospedagem não é casual. A presença deles no Copacabana Palace será um detalhe crucial, uma peça que se encaixa na teia de suspeitos, que se fechará em torno do crime. E mais ainda será vista como um movimento calculado, que poderá incriminar ou inocentar o casal dependendo do rumo da investigação. Na madrugada, uma nova sequência ampliará a atenção. Marco Aurélio será visto saindo discretamente do quarto, ajeitando a gravata e evitando os olhares dos funcionários. A câmera acompanhará seus passos até o corredor, onde ele parará diante de um espelho. O reflexo mostrará um homem dividido entre o medo e a ambição. Ele passará a mão pelo rosto e murmurará: "Chegou a hora. Não tem mais volta." Pouco depois, Leila será vista sozinha no quarto, sentada à beira da cama, com as mãos trêmulas segurando uma taça de champanhe. Seus olhos fixos na porta, como se esperasse que a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. O telefone toca. Ela atende com voz baixa. "Alô? Sim, está feito." A cena terminará com um corte seco, sem revelar quem estava do outro lado da linha. Na mesma noite, a câmera vai revelar um detalhe que até então passou despercebido. Marco Aurélio pedirá discretamente para que o garçom envie uma garrafa de champanhe para a suíte de Odete Reutemann. O público estranhará a atitude, já que em nenhum momento os dois personagens demonstraram proximidade visível. O garçom, inocente, anotará o pedido e seguirá para cumprir a ordem. Mas ao bater na porta da suíte de Odete, deve ser mais uma tentativa ridícula de algum bajulador. Que bebam eles. Eu não preciso de brindes. Ela pousará a garrafa sobre a mesa, sem abrir. O objeto, contudo, se transformará em mais uma peça do quebra-cabeça, carregando o peso de um gesto que pode ser interpretado como armadilha, álibi ou provocação. Enquanto isso, Leila permanecerá inquieta no restaurante. Seus olhos percorrerão cada rosto no salão,
como se tentasse prever qual deles poderia virar testemunha. Quando Maria de Fátima cruzar novamente o ambiente, Leila desviará o olhar, mas não resistirá em comentar com o marido assim que ele retornar à mesa. Ela está aqui. Aquela menina, sempre orbitando em torno de Odete. Será coincidência? Marco Aurélio, firme, retrucará em tom seco. Coincidências não existem neste mundo, Leila. Cada peça está onde precisa estar. A resposta do empresário deixará o público ainda mais desconfiado de suas reais intenções. Seria ela o cérebro por trás da execução? Ou apenas mais um jogador tentando se proteger no tabuleiro de intrigas? Mais tarde, no corredor que leva às suítes, o silêncio vai ser cortado por passos apressados. Marco Aurélio aparecerá andando em direção ao quarto, mas ao notar a presença de uma camareira, fingirá procurar gelo e mudará a rota. Esse detalhe pequeno servirá para incriminá-lo nos depoimentos posteriores. O funcionário dirá ter visto o empresário rondando os andares próximos à suíte de Odete. Leila, por sua vez, será vista mais tarde ligando do telefone do quarto para um número desconhecido. Está tudo dentro do esperado. Agora só precisamos de tempo. A frase cairá como uma bomba, pois não deixará claro se ela se refere a negócios ilícitos, a uma conspiração contra Odete ou apenas a uma jogada para garantir o futuro da família. Nos capítulos seguintes, após o disparo que calará a voz da bilionária, a hospedagem de Marco Aurélio e Leila será alvo de investigações intensas. A polícia solicitará imagens das câmeras do hotel, registros de telefonemas e até notas fiscais do restaurante. E cada detalhe parecerá incriminar ainda mais o casal. Um investigador comentará: curioso, não? Eles chegam no mesmo dia do crime, exigem discrição absoluta, evitam contato com testemunhas e ainda rondam os corredores. Isso não é turismo, isso é estratégia. Mas a novela, em sua engrenagem clássica, jogará a suspeita de um lado para outro. Ao mesmo tempo em que Marco Aurélio e Leila se tornam peças centrais, outras cenas mostrarão César, Maria de Fátima, Heleninha. Assim, a novela vai consolidar o Copacabana Palace como palco da noite mais sombria da trama. Enquanto Odete enfrenta seu destino fatal em um canto do hotel, Marco Aurélio e Leila constroem, sem perceber, um álibi frágil que poderá ruir a qualquer momento. E diante de tantas pistas espalhadas, ficará no ar a pergunta: o casal estava apenas no lugar errado, na hora errada, ou bem no centro de um plano meticulosamente arquitetado para selar o fim da bilionária mais temida do país? Maria de Fátima atravessará uma derrocada impressionante nas últimas semanas da novela. A ambiciosa, que sempre sonhou com luxo, fama e poder, verá sua vida virar um pesadelo de humilhações, fugas desesperadas e escolhas equivocadas que a levarão ao fundo do poço. A personagem, que um dia desfilou por mansões e se gabou de conviver com a alta sociedade, terminará encurralada entre a miséria e a maternidade, sendo obrigada a encarar a realidade dura que sempre desprezou. Tudo começará quando a morte de Mário Sérgio e Ana Clara abalar completamente os bastidores da trama. O clima de insegurança deixará Fátima paranoica. A vilã terá certeza de que é a próxima da lista e passará noites sem dormir, trancada, olhando pela janela e desconfiando até da própria sombra. O medo da morte começará a corroer sua mente e a falta de aliados a deixará ainda mais vulnerável. Odete Reutemann, fria e calculista, perceberá essa fragilidade. A bilionária não terá piedade. Decidirá se livrar da incômoda de uma vez por todas. Para isso, planejará um sequestro que se tornará um dos momentos mais sombrios da novela. Fátima será levada a um galpão abandonado nos arredores da cidade. O local, sujo e úmido, terá apenas uma lâmpada pendurada que balançará a cada rajada de vento, criando um clima de terror psicológico. Quem ficará responsável por vigiar a golpista será Celso, capacho de confiança de Odete. Ele, com seu olhar intimidador, não dará sossego. Provocará, ameaçará e deixará claro que, se tentar escapar,
não sairá viva dali. Presenciar a decadência da filha de Raquel será cruel para os telespectadores. Orgulhosa, Fátima tentará manter a pose nos primeiros dias, gritando, xingando e prometendo vingança. Mas, com o passar do tempo, sua força se esgotará. Sozinha, sem maquiagem, sem roupas caras e sem a atenção que tanto buscava, a vilã será forçada a encarar a sua própria vulnerabilidade. O destino, no entanto, fará uma reviravolta. A família Reutemann finalmente descobrirá que Leonardo está vivo, e isso mudará completamente a balança de poder. O segredo que Odete guardava com unhas e dentes não será mais vantagem, e Fátima deixará de ser uma ameaça. Sem utilidade para a bilionária, será liberada do cativeiro, mas não sem antes carregar as marcas psicológicas do medo que viveu ali. Livre, mas sem dinheiro, sem aliados e grávida, Fátima vagará pela cidade em busca de uma saída. Será nesse momento que, em uma comunidade, ela comprará uma arma de forma clandestina. A sequência será marcada por tensão. Uma mulher elegante, ainda tentando se diferenciar, negociando em vielas estreitas com traficantes desconfiados. O contraste entre a ex-rica e a realidade das ruas deixará evidente o quanto ela está deslocada e desesperada. Determinada a resolver sua vida de qualquer forma, a vilã surgirá no hotel de Odete no dia fatídico do assassinato. A gestante, de olhar perturbado, rondará os corredores como uma assombração. Sua presença chamará a atenção de funcionários e levantará suspeitas sobre seu envolvimento na morte da empresária. Esse detalhe aumentará o suspense da trama, já que muitos acreditarão que Fátima poderia ter puxado o gatilho. Mas, longe de se recuperar, a vilã continuará sua descida ao inferno. Expulsa do hotel por falta de pagamento, ela terá uma das cenas mais humilhantes de toda a novela. Fátima, que sempre sonhou com motoristas particulares e viagens em jatinhos, será obrigada a entrar em um ônibus lotado, sendo empurrada de um lado para o outro, espremida entre os passageiros, com um sovaco masculino praticamente em seu rosto. O incômodo físico virá acompanhado do peso simbólico, a derrocada completa de quem se julgava superior a todos. Sem ter para onde ir, buscará refúgio em um local que antes tratava com desprezo, o antigo apartamento de César. Aquele espaço, que sempre chamou de muquifo, será seu abrigo. O contraste será chocante. O lugar estará empoeirado, com móveis velhos, azulejos rachados e infiltrações nas paredes. Fátima, a mulher que um dia sonhou em ser herdeira da fortuna dos Reutemann, será obrigada a se deitar em um colchão velho e cozinhar em um fogão enferrujado. O tempo avançará, e nos capítulos finais veremos uma Fátima completamente transformada pela dureza da vida. Grávida, com o corpo cansado e os pés inchados, ela passará por momentos de desespero. Sem recursos, será obrigada a enfrentar filas em postos de saúde lotados, a ouvir críticas e até deboches de vizinhos que a reconhecem, lembrando de suas armações passadas. A vilã, que sempre se escondeu atrás da arrogância, terá que encarar o olhar de julgamento alheio sem ter forças para reagir. E será nesse cenário de ruína que nascerá Salvador, filho da ambiciosa. O parto será retratado com realismo, destacando a solidão da personagem. Não haverá enfermeira particular, nem quarto de hospital de luxo. Apenas a precariedade de um sistema público abarrotado. Ainda assim, quando segurar o bebê nos braços, Fátima sentirá pela primeira vez um misto de amor e desespero. O nome escolhido, Salvador, carregará uma simbologia poderosa. Uma homenagem ao avô, mas também uma possível esperança de redenção. Depois do nascimento, veremos um raro momento de reunião familiar. Fátima, mesmo rejeitada, será convidada para um almoço na casa de Raquel. A mesa simples simbolizará a união. Raquel, Ivan e a própria vilã compartilharão o momento. Embora ainda marcada pela arrogância, Fátima mostrará sinais de fragilidade. Ela não será mais a mesma mulher que um dia humilhou a mãe em frente a todos.
O peso da maternidade e da derrota começará a alterar seu olhar. Ainda assim, a sombra da decadência não sairá de cena. A nova vida no Muquifo, a luta diária pela sobrevivência, a dificuldade em lidar com um bebê sozinha, tudo isso será mostrado em detalhes. Fátima, que um dia se considerou acima de todos, terminará como mais uma entre tantos, perdida entre becos, ônibus lotados e paredes mofadas. Logo após o parto de Salvador, Fátima acreditará que a maternidade pode lhe abrir portas, como se o bebê fosse uma espécie de trunfo. Ela tentará barganhar novamente com César, buscando uma reaproximação em nome da criança. Mas o rapaz, já marcado por sua própria decadência ao lado de Odete, não terá qualquer interesse em se envolver. O encontro será frio, com direito a frases duras. César lembrará que ela nunca quis família, apenas status. Humilhada, Fátima voltará para o seu pequeno apartamento carregando o filho no colo e as lágrimas nos olhos. As dificuldades só aumentarão. Sem emprego, sem estudo e com fama manchada, a vilã se verá obrigada a aceitar pequenos bicos, lavar roupas de vizinhas, vender objetos usados em feiras improvisadas e até pedir ajuda a estranhos. As cenas mostrarão uma Fátima exausta, com olheiras profundas, tentando embalar o bebê enquanto conta moedas para comprar leite. A cada obstáculo, surgirá a lembrança de sua arrogância passada. A mulher que dizia que dinheiro é a única coisa que importa, agora se verá incapaz de pagar sequer uma lata de leite em pó. O ponto alto virá quando, em um momento de fraqueza, ela se dirigirá até a mansão dos Reutemann. A ideia será implorar uma chance, uma migalha de apoio. No entanto, ao tocar a campainha, será recebida por porteiros que a barrarão. Odete já terá sido assassinada e a família, envolta em novos conflitos, não terá espaço para ela. Fátima ficará diante do portão, com o filho nos braços, implorando em vão. A imagem dela sendo ignorada, enquanto carros de luxo entram e saem da mansão, reforçará a ironia cruel. A mulher que tanto lutou para ser aceita naquele universo, terminará como mera figurante do lado de fora. As humilhações não cessarão. Em outra sequência, a vilã tentará se aproximar de Raquel, acreditando que a mãe, de coração mole, acabará cedendo. Raquel até permitirá que ela participe de um almoço, mas a convivência mostrará que as feridas ainda estão abertas. A empresária, firme, dirá que pode dar carinho ao neto, mas que não confia mais na filha. Essa recusa deixará Fátima arrasada, sentindo-se deslocada até mesmo dentro da própria família. Um salto no tempo revelará a personagem completamente transformada pela miséria. O apartamento de César, antes chamado de Muquifo, estará cada vez mais degradado. Paredes descascadas, infiltrações, o teto quase desabando. A câmera mostrará detalhes. Uma panela fervendo água em cima de um fogareiro improvisado, roupas penduradas em fios no meio da sala, vizinhos gritando no corredor. Em meio a esse cenário, Fátima, já com semblante abatido e roupas simples, surgirá embalando Salvador. A arrogância dará lugar ao olhar perdido de alguém que não enxerga mais saída.